Olá, o objetivo dessa aula é falar sobre a comutatividade e a associatividade da adição nos números naturais, esclarecer o significado delas e, ao final, uma aplicação particular, que é a soma de números naturais consecutivos. Ou seja, você pode somar números naturais consecutivos de uma maneira extremamente simples, usando essas duas propriedades. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a associatividade. Imagina que você queira somar três números. 27 mais 2 e pegar o resultado disso, somar com 40, e tomar o resultado disso e somar com 48. É claro que, antes de qualquer coisa, nós não sabemos somar três números de uma vez. Se eu quiser somar três números naturais, eu tenho que somar 2, escolher 2 dele para somar primeiro, e aí tomar o resultado e somar com o terceiro. Porque a operação de adição é definida para dois números. Não tem como você somar três números de uma vez. Você soma 2, toma o resultado e soma com o terceiro. Mas repare que 27 mais 2 é 29. E 29 mais 48, essa continha não é tão automática. Algumas pessoas têm a habilidade de fazer isso mentalmente, outras não. Mas fazendo uma continha rápida, você vai encontrar 77. Vamos fazer a mesma conta de outro jeito agora. 27 mais... Agora, ao invés de começar somando essas duas primeiras parcelas, eu vou começar somando as duas últimas parcelas, vou tomar o resultado e somar com a primeira parcela. 27. Agora, 48 mais 2 é imediato, que é 50. E também é muito simples, que 50 mais 27, por conta desse zero aqui, fica muito fácil fazer a conta. 27 mais 50 é 77. Então, repara que essa conta aqui, essa maneira é muito mais simples de fazer mentalmente do que essa. Então, você já consegue perceber a primeira utilidade da associatividade, é que a ordem que você escolhe para fazer a conta pode torná-la muito simples ou mais chatinha, mais trabalhosa. O que a associatividade nos conta é que, isso aqui não é um caso particular, vai valer sempre, né? Dados três números, se você quiser somar três números, como você não sabe somar três de uma vez, você tem que escolher 2 para somar primeiro e tomar o resultado e somar com o terceiro. Você pode escolher somar primeiro as duas primeiras parcelas e tomar o resultado e somar com a última, ou você pode começar pelas duas últimas parcelas, tomar o resultado e somar com a primeira. Então, essa é a propriedade associativa. Você pode escolher quem você soma primeiro. Esse é o ponto. Então, essa é a razão pela qual você pode escrever coisas desse tipo. 27 mais 2 mais 48. A rigor, isso aqui não faz nenhum sentido, porque eu não sei somar três números de uma vez. Você tem que escolher quem vai somar primeiro. Então, a rigor, teria que ter um parêntese, ou assim, ou assim. Mas por que eu posso escrever isso aqui sem parêntese e não tem problema nenhum? Exatamente porque a associatividade nos garante que tanto faz começar somando as duas últimas parcelas, quanto somar as duas primeiras parcelas. Então, esta é a razão pela qual você pode escrever uma expressão desse tipo sem parêntese e ainda assim fazer sentido, né? Por conta da propriedade associativa. Mas na prática, quando você vai fazer isso, você escolhe 2 desses números para somar primeiro e depois você toma o resultado e soma com o terceiro. Então, essa é a propriedade associativa. E aqui já apareceu uma utilidade, né? Se você trocar a ordem, pode ser muito importante, você pode fazer a conta muito mais facilmente, né? Depois dessa propriedade, a outra interessante é a propriedade da comutatividade. Comutatividade nos conta que se você tem que somar um número 2 mais 3, é a mesma coisa que 3 mais 2. Pode parecer uma coisa muito boba, mas ela pode ser útil também. Vamos dar um exemplo muito parecido com o primeiro, esse aqui. Se eu quero somar 2 mais 27 mais 48, e eu conheço a propriedade da comutatividade, de novo, 27 mais 2 é 29, e 29 mais 48 não é tão automático. Se você pausar o vídeo e tenta fazer em menos de 3 segundos, você não é tão automático assim. Por outro lado, se eu simplesmente trocar essa ordem aqui, bom, pela associatividade eu posso omitir os parênteses, então vou escrever logo sem parênteses. 2 mais 27
mais 48. Se ao invés de somar esses dois primeiros, eu simplesmente usar a comutatividade e trocar eles de lugar, 27 mais 2 mais 48, repara que eu troquei esses dois de posição, né? Certo? Então, e agora a coisa fica muito mais simples, porque a associatividade me diz que eu posso começar somando pelo final, ao invés de pelo começo, tanto faz. E agora 48 mais 2 é 50. E 50 mais 27 é automático, que é 77. Não dá trabalho nenhum fazer essa conta. Então veja que simplesmente trocar dois números de posição pode facilitar bastante o seu cálculo. Então a comutatividade permite você trocar de posição e a associatividade permite você escolher por onde você quer somar. Agora vamos para uma aplicação muito importante, muito interessante dessa propriedade, que é a soma de números naturais consecutivos. Imagine que eu queira somar os números naturais de 1 até 10. Então você vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 10. Uma maneira de fazer, naturalmente, é somar da maneira mais convencional possível. 1 mais 2, mais 3, mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15, e por aí vai, até chegar no final. Soma todos eles. Não é tão difícil, porque são apenas 10 números, apenas 10 parcelas, né? Essa soma só tem 10 parcelas, então e os números são pequenos, dá para fazer tranquilamente. Mas repara que se eu quisesse fazer, eu posso fazer essa mesma soma do seguinte modo. Já que a comutatividade me permite eu trocar dois números desses de posição. Então, ao invés de 1 mais 2, 2 mais 1, por exemplo. E a associatividade me permite, ao invés de... me permite tirar os parênteses. Então, eu posso escolher qualquer ordem que eu quiser para somar. Por onde eu quero começar a somar. Então, eu vou usar essa propriedade comutativa e associativa diversas vezes. Usando ela diversas vezes, você pode reagrupar esses números em qualquer ordem. Então, eu vou utilizar a seguinte configuração. Eu vou escolher somar o primeiro número com o último. Vou somar o primeiro número com o último. 1 mais 10 vou somar o segundo com o penúltimo. Então, vou estar fazendo isso aqui, somar o segundo número com o penúltimo. O terceiro com o antepenúltimo. Vou somar o 3 com o 8. Depois o 4 com o 7. E por fim, o 5 com o 6. Ou seja, eu vou sempre pegando os equidistantes. Pegar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, até esgotar. Então, repara que, como eu tenho 10 parcelas, e eu vou reagrupar estas 10 parcelas em novas parcelas, só que agora com dois números, então, se eu tenho 10 números, eu vou dividir em grupinhos de 2, é claro que eu vou ter 5 grupos. Então, vou escrever logo isso aqui. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu só vou colocar os números. Vou somar 1 mais 10, 2 mais 9, 3 mais 8, depois vem o 4, e aqui vai vir o 5. E agora eu só vou diminuindo. 9, 8, 7, 6. Pronto, mas agora, quando eu disponho esses números nessa ordem específica, o que ocorre é que 10 mais 1 é 11. 9 mais 2 também é 11. 3 mais 8 é 11. 4 mais 7 também é 11. E por fim, 5 mais 6 é 11 também. Por que dá sempre 11, né? Veja. Repara que de uma parcela dessa para a próxima, esse número que eu coloquei em preto, os primeiros números, eles vão aumentando uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Por outro lado, esses números que eu coloquei em vermelho, para ficar mais fácil a visualização, eles vão diminuindo uma unidade. 10, 9, 8, 7, 6.
Ora, se nessa primeira parcela, 1 mais 10, deu 11, e na segunda parcela, o primeiro número da parcela, seja o número em preto, aumentou uma unidade, e o segundo número, né, diminuiu uma unidade, então este resultado vai dar o mesmo, vai ser o mesmo do anterior, porque você aumentou 1, mas diminuiu 1 também. Então, no final das contas, o resultado é o mesmo. A mesma coisa aqui para cá. 1, 2, 3, 4. Vai sempre aumentar 1. Essa primeira parte aqui, o primeiro número, esse número em preto, aumenta 1, já o segundo diminui 1. Então, o resultado de qualquer parcela vai ser sempre o mesmo resultado da parcela anterior. Portanto, como você tem 5 parcelas de 11, é 5 vezes 11, que é 55. Pode parecer um tantinho complicado no começo, e alguém está pronto para dizer, eu prefiro somar direto, 1 mais 2 mais 3 mais 4, da maneira usual, e eu vou chegar em 55 do mesmo jeito, do que fazer essa brincadeira de pegar o primeiro e somar com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, etc., até esgotar todos os casos, e depois perceber que eles todos vão dar o mesmo número, vão ser iguais, e multiplicar pela quantidade de parcelas, né, grupinhos de 2. O problema é o seguinte, imagine que ao invés de querer somar de 1 até 10, você esteja interessado agora em somar de 1 até 20. Então, para somar de 1 até 20, a coisa já complica mais um pouco, né?